Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Artigo 50. O juiz eleitoral providenciará para que se proceda ao alistamento nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos cegos, marcando previamente dia e hora para tal fim, podendo se inscrever na zona eleitoral correspondente todos os cegos do município. Parágrafo 1º. Os eleitores inscritos em tais condições deverão ser localizados em uma mesma seção da respectiva zona. Parágrafo 2º. Se no alistamento realizado pela forma prevista nos artigos anteriores, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com a inclusão de outros ainda que não sejam cegos. Artigo 51. Revogado pela Lei nº 7.914, de 1989, capítulo 1. Da segunda via. Artigo 52. No caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhes peça segunda via. Parágrafo 1º. O pedido de segunda via será apresentado em cartório, pessoalmente, pelo eleitor, instruído o requerimento, no caso de inutilização ou dilaceração, com a primeira via do título. Parágrafo 2º. No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar, pelo prazo de 5 dias, pela imprensa, onde houver, ou por editais, a notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via, deferindo o pedido, findo este prazo, se não houver impugnação. Artigo 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou na em que requereu. Parágrafo 1º. O requerimento, acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor na presença do escrivão ou de funcionário designado e de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do eleitor. Parágrafo 2º. Antes de processar o pedido, na forma prevista no artigo anterior, o juiz determinará que se confira a assinatura constante do novo título com a da folha individual de votação ou do requerimento de inscrição. Parágrafo 3º. Deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da zona que remeteu o requerimento, caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório aguardando que o interessado procure. Parágrafo 4º. O pedido de segunda via formulado nos termos deste artigo só poderá ser recebido até 60 dias antes do pleito. Artigo 54. O requerimento de segunda via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais, correspondentes a 2% do salário mínimo da zona eleitoral de inscrição. Parágrafo único. Somente será expedida a segunda via eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral, exigindo-se, para o que foi multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pagamento, através de selo federal inutilizado nos autos. Capítulo 2. Da transferência. Artigo 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior. Parágrafo 1º. A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências: 1. Entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 dias antes da data da eleição. 2. Transcorrência de pelo menos um ano da inscrição primitiva. 3. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. Parágrafo 2º. O disposto nos N.O. sobrescrito S. 2 e 3, do parágrafo anterior, não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência, redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966, artigo 56.
No caso de perda ou extravio do título anterior declarado esse fato na petição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por telegrama, a confirmação do alegado à zona eleitoral onde o requerente se achava inscrito. Parágrafo 1º. O juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 dias, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor, e, ainda, qual o número e a data da inscrição respectiva. Parágrafo 2º. A informação mencionada no parágrafo anterior suprirá a falta do título extraviado, ou perdido, para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo. Artigo 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediatamente publicado na imprensa oficial na capital, e em cartório nas demais localidades, podendo os interessados impugná-lo no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Certificado o cumprimento do disposto neste artigo, o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma. Parágrafo 2º. Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 dias, o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de partido, quando o pedido for deferido. Parágrafo 3º. Dentro de 5 dias, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Só será expedido o novo título decorridos os prazos previstos neste artigo e respectivos parágrafos. Artigo 58. Expedido o novo título, o juiz comunicará a transferência ao Tribunal Regional competente, no prazo de 10 dias, enviando-lhe o título eleitoral, se houver, ou documento a que se refere o parágrafo 1º do artigo 56. Parágrafo 1º. Na mesma data comunicará ao juiz da zona de origem a concessão da transferência e requisitará a folha individual de votação. Parágrafo 2º. Na nova folha individual de votação ficará consignado, na coluna destinada a anotações, que a inscrição foi obtida por transferência, e, de acordo com os elementos constantes do título primitivo, qual o último pleito em que o eleitor transferido votou. Essa anotação constará também, de seu título. Parágrafo 3º. O processo de transferência só será arquivado após o recebimento da folha individual de votação da zona de origem, que dele ficará constando, devidamente inutilizada, mediante a posição de carimbo a tinta vermelha. Parágrafo 4º. No caso de transferência de município ou distrito dentro da mesma zona, deferido o pedido, o juiz determinará a transposição da folha individual de votação para a pasta correspondente ao novo domicílio, a anotação de mudança no título eleitoral e comunicará ao Tribunal Regional para a necessária averbação na ficha do eleitor. Artigo 59. Na zona de origem, recebida do juiz do novo domicílio a comunicação de transferência, o juiz tomará as seguintes providências: 1. Determinará o cancelamento da inscrição do transferido e a remessa dentro de 3 dias, da folha individual de votação ao juiz requisitante. 2. Ordenará a retirada do fichário da segunda parte do título. 3. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a que estiver subordinado, que fará a devida anotação na ficha de seus arquivos. 4. Se o eleitor havia assinado ficha de registro de partido, comunicará ao juiz do novo domicílio e, ainda, ao Tribunal Regional, se a transferência foi concedida para outro estado. Artigo 60. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar a que tiver sido realizada antes de sua transferência. Artigo 61. Somente será concedida transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do novo domicílio, ao solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, ou não o estando, qual a importância da multa imposta e não paga.
Parágrafo 2º. Instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do novo domicílio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto. Parágrafo 3º. O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de origem para as necessárias anotações. Capítulo 3. Dos preparadores. Artigos 62 a 65, revogado pela Lei nº 8.868, de 1994, capítulo 4. Dos delegados de partido perante o alistamento. Artigo 66. É lícito aos partidos políticos, por seus delegados, 1. Acompanhar os processos de inscrição, 2. Promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida, 3. Examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, os documentos relativos ao alistamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocópias. Parágrafo 1º. Perante o juízo eleitoral, cada partido poderá nomear 3 delegados. Parágrafo 2º. Perante os preparadores, cada partido poderá nomear até 2 delegados, que assistam e fiscalizem os seus atos. Parágrafo 3º. Os delegados a que se refere este artigo serão registrados perante os juízes eleitorais, a requerimento do presidente do Diretório Municipal. Parágrafo 4º. O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá representar o partido junto a qualquer juízo ou preparador do Estado, assim como o delegado credenciado perante o Tribunal Superior Eleitoral poderá representar o partido perante qualquer tribunal regional, juízo ou preparador. Capítulo 5. Do encerramento do alistamento. Artigo 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 100 dias anteriores à data da eleição. Artigo 68. Em audiência pública, que se realizará às 14 horas do 69º dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na respectiva zona e proclamará o número dos inscritos até às 18 horas do dia anterior, o que comunicará incontinenti ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, e fará público em edital, imediatamente afichado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa, onde houver, declarando nele o nome do último eleitor inscrito e o número do respectivo título, fornecendo aos diretórios municipais dos partidos cópia autêntica desse edital. Parágrafo 1º. Na mesma data será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar do telegrama do juiz eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia deste fornecida aos diretórios municipais dos partidos e da publicação da imprensa, os nomes dos 10 últimos eleitores, cujos processos de transferência estejam definitivamente ultimados e o número dos respectivos títulos eleitorais. Parágrafo 2º. O despacho de pedido de inscrição, transferência, ou segunda via, proferido após esgotado o prazo legal, sujeito ao juiz eleitoral às penas do artigo 291. Artigo 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência serão entregues até 30 dias antes da eleição. Parágrafo único. A segunda via poderá ser entregue ao eleitor até a véspera do pleito. Artigo 70. O alistamento reabrir-se-á em cada zona, logo que estejam concluídos os trabalhos da sua junta eleitoral. Título 2. Do cancelamento e da exclusão. Artigo 71. São causas de cancelamento: 1. A infração dos artigos 5º e 42, 2. A suspensão ou perda dos direitos políticos, 3. A pluralidade de inscrição, 4. O falecimento do eleitor, 5. Deixar de votar em 3 eleições consecutivas.
Parágrafo 1º. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex officio, a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. Parágrafo 2º. No caso de ser algum cidadão maior de 18 anos privado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao tribunal regional da circunscrição em que residir o réu. Parágrafo 3º. Os oficiais de registro civil, sob as penas do artigo 293, enviarão, até o dia 15 de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições. Parágrafo 4º. Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados. A revisão. Artigo 72. Durante o processo e até a exclusão pode o eleitor votar validamente. Parágrafo único. Tratando-se de inscrições contra as quais hajam sido interpostos recursos das decisões que as deferiram, desde que tais recursos venham a ser providos pelo Tribunal Regional ou Tribunal Superior, serão nulos os votos se o seu número for suficiente para alterar qualquer representação partidária ou classificação de candidato eleito pelo princípio maioritário. Artigo 73. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou por delegado de partido. Artigo 74. A exclusão será mandada processar ex officio pelo juiz eleitoral, sempre que tiver conhecimento de alguma das causas do cancelamento. Artigo 75. O Tribunal Regional, tomando conhecimento através de seu fichário, da inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição, comunicará o fato ao juiz competente para o cancelamento, que de preferência deverá recair, 1. Na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral, 2. Naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor, 3. Naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição, 4. Na mais antiga. Artigo 76. Qualquer irregularidade determinante de exclusão será comunicada por escrito e por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o processo estabelecido no artigo seguinte. Artigo 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte: 1. Mandará autuar a petição ou representação com os documentos que a instruírem. 2. Fará publicar edital com prazo de 10 dias para a ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 dias. 3. Concederá dilação probatória de 5 a 10 dias, se requerida. 4. Decidirá no prazo de 5 dias. Artigo 78. Determinado, por sentença, o cancelamento, o cartório tomará as seguintes providências: 1. Retirará, da respectiva pasta, a folha de votação, registrará a ocorrência no local próprio para anotações e juntá-la ao processo de cancelamento. 2. Registrará a ocorrência na coluna de observações do livro de inscrição. 3. Excluirá dos fichários as respectivas fichas, colecionando-as à parte. 4. Anotará, de forma sistemática, os claros abertos na pasta de votação para o oportuno preenchimento dos mesmos. 5. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional para anotação no seu fichário. Artigo 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades previstas nos N.O. sobrescrito S. 2 e 3 do artigo 77. Artigo 80. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso no prazo de 3 dias, para o Tribunal Regional, interposto pelo excluendo ou por delegado de partido.
Artigo 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua qualificação e inscrição. Parte 4ª. Das eleições. Título 1. Do Sistema Eleitoral. Artigo 82. O sufrágio universal e direto, o voto, obrigatório e secreto. Artigo 83. Na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário. Artigo 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, obedecerá ao princípio da representação proporcional na forma desta lei. Artigo 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais far-se-á, simultaneamente, em todo o país. Artigo 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será um país, nas eleições federais e estaduais, o Estado, e nas municipais, o respectivo município. Capítulo 1. Do registro dos candidatos. Artigo 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 meses antes da eleição. Artigo 88. Não é permitido o registro de candidato embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. Artigo 89. Serão registrados, 1. No Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vice-presidente da República, 2. Nos tribunais regionais eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual, 3. Nos juízos eleitorais os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Artigo 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. Artigo 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Parágrafo 1º. O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário. Parágrafo 2º. Nos territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente. Parágrafo 3º. É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições majoritárias. Artigo 92. Artigo 93. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1. Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo, até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 3º. Nesse caso, se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo de 2 dias, podendo o recorrente, nos 2 dias seguintes, aditar as razões do recurso, no caso de registro feito perante o tribunal, se o relator não apresentar o acórdão no prazo de 2 dias. Será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acórdão do prazo de 3 dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões.
Artigo 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião. Parágrafo 1º. O requerimento de registro deverá ser instruído, 1. Com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na secretaria do tribunal ou no cartório eleitoral. 2. Com autorização do candidato, em documento com assinatura reconhecida por tabelião. 3. Com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que conste que o registrando é eleitor. 4. Com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. 5. Com folha corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos. Artigo 132. 3. e 135 da Constituição Federal, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 6. Com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais. Parágrafo 2º. A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competente para o registro. Artigo 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Artigo 96. Será negado o registro ao candidato o que, pública ou ostensivamente faça parte, ou seja adepto de partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141, parágrafo 13, da Constituição Federal. Artigo 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou o juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para a ciência dos interessados. Parágrafo 1º. O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais, e afichado em cartório, no local de costume, nas demais zonas. Parágrafo 2º. Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 dias, a contar da publicação ou afichação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96, impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. Parágrafo 4º. Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, por 2 dias, para falar sobre a mesma, feita a respectiva intimação na forma do parágrafo 1º. Artigo 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições: 1. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. 2. O militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo. Como agregado, para tratar de interesse particular. 3. O militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado. Parágrafo único. O juízo ou tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato consintam por escrito até 10 dias antes da eleição, observadas as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100.
Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até seis meses antes do pleito, reservará para cada partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números a partir de 100. Parágrafo 1º. A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Parágrafo 3º. Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda o número 101, ao do segundo partido 201, e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1101, de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2101, a partir do 10º partido. Parágrafo 5º. Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de 4 algarismos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!